Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para diferenciarmos umas das outras. No ar, o Roteiro Espírita. Olá, gente amiga, gente querida ligada na TV Nova Luz. Hoje, como parte do encerramento de mais um ano de muito trabalho na divulgação da doutrina espírita, seja pelos eventos espalhados por todo o país ou pela arte que encanta e arte que emociona, daremos início a uma série de programas, trazendo aqui alguns amigos que estiveram nos prestigiando. Hoje veremos a entrevista que fiz com a cantora, compositora, intérprete maravilhosa, a Natasha Mequena. Na sequência, acompanhe a bela entrevista com a banda Carpe Diem. Oi, Natasha, que surpresa! Olá, Roberto. Que alegria hoje, gente, com essa participação super especial no Roteiro Espírita. Temos aqui a Natasha Mequena para falar da sua carreira, da sua vida, da sua música. A Natasha, a gente que vê encantado você pelos palcos, pelo Brasil afora, como é que você começou a achar que podia cantar? Como é que foi isso? A sua história da música? A história da música na minha vida é uma história muito longa. Porque... Nós temos tempo. Porque eu era muito pequena ainda. Qual a idade? Mais ou menos por volta dos meus 4 anos, 5. Anos. E na época, na casa dos meus avós, fui criada por eles, então havia um piano, né? Um piano de criança, um piano infantil. E eu sempre me aproximava desse piano e minha avó, aos finais de semana, ela não gostava de ouvir futebol, então ela colocava umas fitas com música clássica Pra quem tocando. não sabe o que é fita cassete. Fita cassete. Sim, sim. E aí ela colocava essas fitas e lá ficava tocando música instrumental, né, música clássica. Eu ouvia e eu gostava muito daquilo, muito mesmo. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, eu quero tocar isso, eu quero cantar Com 4 isso. anos. E aí eu começava a dedilhar algumas coisas, mas assim, nada ainda muito próximo do que realmente era aquilo que estava sendo executado naquelas fitas. Mas aí, aos poucos, foi melhorando, melhorando. E depois eu me descobri assim, com uma paixão imensa, não só por estar tocando essas músicas, mas principalmente por estar cantando. Sei. E a maioria delas, as canções que tocava, eram canções instrumentais, não tinha letra. E aí eu logo arranjava, colocava uma letra, compunha uma poesia Aos e começava 4 anos? e começava a cantar. Então a compositora Natasha nasceu aos 4 anos. Provavelmente eu posso dizer que sim. Mas você escreveu de verdade uma canção com qual idade? 6 anos 6 anos. de idade, Nossa, Aos e qual 6 foi anos essa também canção? que era uma canção chamada Todas as Canções que eu Fiz. E que era uma canção, um cancioneiro. Você ainda lembra dela, que, não? muito pouco, Muito assim, pouco. não lembro tanto mais. E já faz muito tempo. Não faz tanto tempo assim. Natasha é bem nova. Bom, mas e aí? Mas e aí foi assim, e aí eu comecei a criar um gosto muito grande por cantar. E aí comecei a me descobrir cantando. E aí cada vez mais eu queria cantar, queria cantar. E aí uma vez eu ouvi uma orquestra, numa dessas gravações, executando de Georges Bizet a ópera Carmen. Sei. E eu achei aquilo muito forte, eu achei aquela canção muito forte. A ópera em si, a história é muito dramática. E aí eu falei, nossa, eu quero cantar isso que eu isso. quero. E aí eu começava a caminhar no corredor da casa dos meus avós, um corredor pequeno, Você morava com seus estreito, avós? Morava com eles. E aí eu colocava as mãos na cintura e começava a cantar. Com qual idade? Aí eu já tinha uns 6 anos. Já. Isso, muito mais velha, né? Muito mais experiente, muito mais com 6 anos. E aí eu ia pelo aquele corredor, né, cantando lá. E as pessoas achavam Canções. estranho aquela garotinha com 6 anos As cantando ópera? pessoas, elas sempre se surpreenderam muito porque assim eu era uma pessoa com uma baixa estatura, naquela época eu era muito pequenininha mesmo, e eu era muito magrinha
E quando eu começava a cantar, as pessoas se espantavam. Com a sua voz, claro. Elas pensavam assim, nossa, mas da onde vem essa voz, né? E eu, já naquela época, eu não sabia o que dizer para as pessoas, né? Eu falava que ela está aqui, ela está presente, ela está no aqui em coração, mim. está dentro do seu espírito, isso já... Exatamente. E aí, como os maravilhoso. meus avós sempre foram pessoas extremamente religiosas e tal, Eles eram espíritas? não eram espíritas até então, eram E hoje são? católicos, hoje são. Ah, sabe. E aí aconteceu que eu comecei a falar para as pessoas assim, olha, é Deus. Uhum. Essa voz é Deus cantando para as pessoas, é Deus falando alguma coisa de bom, de positivo para as pessoas. E assim começou, tudo começou. Com 6 anos. Aos E depois? 6 anos. Aí depois, logo em seguida, eu consegui compor uma outra obra, que aí essa obra foi para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, foi registrada. Que coisa! E várias canções. Com quantos anos? Aí já estava com a transição de 6 para 7 anos de idade. Muito mais velha, vocês podem perceber, né? E aí eu lembro que eu fui com meu avô na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e aí registramos a primeira obra musical minha, que era uma coletânea composta por 33 canções, chamada Reminiscências da Minha Infância. E eram canções assim das mais variadas, dos estilos mais assim diferentes possíveis. E de onde você acha que vem isso? Vem daquilo que nós somos, daquilo que eu sou, né? Uma alma eterna, imortal e sobretudo, vem de Deus. Eu cheguei a um ponto em que eu não podia não acreditar que existia Deus. Eu não podia me dar ao luxo de indagar se ele existia, porque era impressionante, era realmente um dom, uma habilidade, um talento musical que eu tinha. Mas eu acho que muito acima de tudo isso, na verdade, era um amor muito grande. Um amor, sempre pela o amor. música, sempre, sempre, sempre. E aí as coisas foram melhorando, e aí eu fui me aperfeiçoando com o tempo. Alguma música você lembra daquele tempo, dos 6 para 7 anos, dessa primeira obra, com 33 canções? Sim, sim, porque do Reminiscências da Minha Infância, por exemplo, em algumas apresentações, eu sempre, de vez em quando, estou sempre cantando uma ou outra que fazem parte dessa Qual, coletânea. por exemplo? Dá para fazer uma... Uma delas é Voo d'Alma, que ela é bem curtinha, que ela é assim... Voa só, minha alma voa, a buscar o infinito além de mim. Voa só e não me abandona, pois eu tanto te esperei. Nossa, que coisa. Era uma canção assim... Com 6 aninhos. Aí já devia ter uns 7 anos. Ah, 7, perfeito. E aí foi, daí pra frente. Aí você entrou numa escola de música, seus avós conseguiram fazer com que você estudasse música, na verdade? Os meus avós, assim, eu sempre tentei muito entrar em escolas de música e tal, e na época foi uma época muito difícil, meu avô não tinha como fazer isso por mim, mas, assim, ele fez amizade uma vez com uma senhora que era dona de um sebo no centro da cidade. Certo. E aí ele ia lá e ia catar livros, e aí uma vez a moça ficou, assim, muito... curiosa para saber, o senhor é músico, o senhor leva sempre livros de música. E aí ele foi explicar para ela, não, é que a minha neta gosta muito de música, gosta de cantar, e eu levo para ela. E ela falou, eu tenho outros livros. E aí um dia ela falou assim, quando der o senhor traz a sua neta aqui? Aí ele falou, vou trazer para a senhora conhecê-la. E assim me levou, e aí ela me conheceu, e aí eu cantei lá para ela ficou muito impressionada, e dali para frente... meu avô pagava os livros no sebo, ela na época cobrava, sei lá, R$4, 2 pelo exemplar. E aí ela, muito generosamente, ela passou a doar os exemplares, aqueles que já estavam muito danificados, né, com folha soltando e tal. E ela doava esses exemplares, meu avô e eu ficávamos a madrugada inteira ali colando aquilo, deixando secar. E aí eu estudava. Para você, né? Não, aquilo era o meu tesouro. Seu tesouro. E aí eu comecei a estudar dali. Comecei a estudar, e cada vez mais eu pesquisava. E era muito bom, porque a maioria eram livros muito antigos, então, assim, a questão da própria forma como o conteúdo teórico era apresentado era muito mais aprofundado até, não era nada resumido. Eu que tinha que criar o meu próprio resumo, né? Perfeito. E foi assim, eu fui aprendendo. Você foi autodidata, você começou... Fui aprendendo por você mesmo? Por mim mesmo, fui aprendendo. Isso você já estava com o quê? 8?
Aí já estava mais velhinha, já devia estar com uns 10 anos, 10 anos. 11 anos de idade. Uhum. E aí já estava cantando em Você eventos. já cantava? É isso que eu ia perguntar. Quando é que Já. você começou a cantar em eventos? Por volta dos meus 9 anos, 9 anos já cantava. que uma vez cantei num evento e uma pessoa que estava presente gostou muito e começou a me chamar em outro, e outro, e outro, e aí E eu não não parei parou mais. Então, assim, eu posso dizer que desde os 9 anos que eu Não não para. sei o que é parar de cantar. Do nosso lado, Marco Johnny, Ana Maria, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês no Roteiro Espírita dessa semana. Vamos começar falando a banda Carpe Diem, Johnny. Ela faz parte da Casa de Cultura. Você trabalha, se apresenta, tem alguns amigos. Como é que é a banda Carpe Diem? Olha, o grupo, ele está aí, vamos botar 6 anos de estrada. Com essa formação a gente tem 2 anos. E é isso, a gente ensaia toda semana, é aula de canto, é aula de música, é muita preparação para a gente conseguir preparar o melhor sempre para o nosso público. Quantos componentes hoje tem a banda? São 8 componentes 8. E uma preparadora vocal. E todas as semanas aquele ensaio. Isso, e o pessoal costuma ensaiar direitinho, tem os faltosos. Sempre tem alguém fora onde da se linha que a reúnem gente, mais, né? a gente consegue ir encaixando no trilho. Pizza não deixa. É isso aí. Agora, eu reparei que são todos jovens. Vocês se encontram sempre na Casa de Cultura. Ana, a Casa de Cultura de Mesquita, que a gente está se referindo, aqui no Rio de Janeiro, ela surgiu quando? Está fazendo 13 anos. E esse ano que passou. E surgiu de uma ideia de fazer um lugar em que houvesse música,
teatro, artes, enfim, mas que não tivéssemos aqueles moldes tradicionais de uma casa espírita. Então, é uma casa de cultura espírita, mas não com aqueles departamentos definidos como as casas espíritas, para que a gente desse esse espaço para a criança É um e para o jovem. espaço para a criança, é isso que eu ia falar, um espaço para a criança, para o jovem, fazer valer os seus dotes artísticos, teatro, poesia e agora música, né? Vamos dizer assim que o Carpe Diem hoje é a menina dos olhos da Casa de Cultura, é isso? E o Amizarte também, é a outra menina, porque são duas. Sei. Então, o O Amizarte... que é o Amizarte? É o grupo das crianças mais jovens. O Carpe Diem entrou com uma certa idade, foi crescendo, amadurecendo, e agora a gente tem essa nova leva de crianças que estão ainda bem no primeiro estágio, e o nome do grupo é Amizarte. Então, o Carpe Diem desenvolve o que lá? Tem oficinas de música, tem... Quem quiser aprender, tem escolas de música lá? Sim, nós temos a evangelização das crianças e tem os dias que elas vão estudar voz, que vão estudar instrumentos, enfim. Que beleza. Qual o endereço para quem quer conhecer, quer passear por lá, por Mesquita, da Casa de Cultura? Rua Manuel Duarte, 713. 713, Centro. no centro de Mesquita, é Isso. próximo à linha férrea? Isso. Isso. E agora com vocês, então, essa novidade, né, gente, que é o Carpe Diem. Carpe diem, carpe diem, carpe diem, carpe diem. Arte pela arte, só vibrando amor e paz. Arte pela arte, espírita crescendo cada vez mais, divulgando o bom, o belo e tudo de melhor. A amizade, a esperança pulsando ao redor. Carpe diem, carpe diem, carpe diem, carpe diem, carpe diem. Arte pela arte, só vibrando amor e paz. Arte pela arte, espírita crescendo cada vez mais, divulgando o bom, o belo e tudo de melhor. A amizade, a esperança pulsando ao redor. Carpe diem, carpe diem, carpe diem, carpe diem, carpe diem. Amigos, obrigado pela companhia, pelo carinho. Voltamos na semana que vem, hein? Para mais informações sobre o roteiro de eventos espíritas, acesse tvnovaluz.com/roteiro espírita. Continue acompanhando a TV Nova Luz, iluminando o seu dia.